gêmeas com a mesma mãe e mesmo pai, mas têm a aparência diferente, porque uma puxou a mãe e a outra o pai. A Ana e a Lucy são as gêmeas mais idênticas do mundo. Elas fazem tudo juntas, usam as mesmas roupas e até casaram com a mesma pessoa. Kinzan e Shinzan são as gêmeas mais velhas do mundo, com 107 e 108 anos. A Lara e a Mara são gêmeas com albinismo. Isso é extremamente raro e só acontece com uma pessoa a cada 2 milhões. A Brittany, Brianna, Josh e Jeremiah são gêmeos que casaram entre si. E os dois filhos, que são primos, são considerados geneticamente irmãos. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os McDonald's da China têm bicicletas e o motivo não é ser saudável. Todo mundo acha que elas estão ali pra queimar calorias enquanto você come e diminuir os danos de estar comendo fast food. E apesar disso ser um dos motivos, essas bicicletas na verdade geram energia pra você carregar o celular. Durante a aula, o sinal tocou e esse professor saiu correndo. Ninguém entendeu nada, até que eles viram que os outros professores estavam correndo também. Eles estavam bravos porque os alunos saíam correndo pra ir embora no momento em que o sinal tocava e se vingaram do melhor jeito possível. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com cauda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto bum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Todo mundo sabe que papagaio fala, mas eu não sabia que eles conseguem imitar literalmente qualquer coisa. Um zíper, controle do ar. Isso aqui é bem melhor que um celular. E esse aqui ficou tão bom que parece uma gravação. Um barulho bem satisfatório. Kiana, você não vai me enganar. E esse aqui quase conseguiu. Pessoas com as maiores partes do corpo. Bíceps. Mustafa Ismail tem 78 centímetros de braço, que é algumas vezes maior que a minha cabeça. Olhos. Kim Goodman. Ué, não entendi, tá normal. Tá, com certeza são os maiores. Nariz. Mehmet Özilek tem 9 centímetros de nariz. No vídeo nem parece tão grande, até ele virar de lado. Boca. Francisco Domingos Joaquim consegue esticar ela muito e enfiar uma lata de refrigerante na boca. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições, porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam R$200 cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos R$360 mil só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu. Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... o cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... pessoas
Pessoas que não envelhecem. Esse aqui é o Ian. Vendo essa foto, você deve achar que ele tem 10 anos e tá com seus colegas de classe. Mas ele, na verdade, tem 22 e é professor dessas crianças. Ele nunca cresceu por causa de uma doença, mas isso não impediu ele de seguir o seu sonho de virar professor. Essa menina viralizou muito na internet por parecer muito uma criança, mas compartilhando as fotos dos seus aniversários, dá pra ver que o rosto dela simplesmente nunca mudou. Esse é o homem que parece mais jovem sendo mais velho. O nome dele é Xuando. E eu quero que você comente quantos anos você acha que ele tem. 25, 26, 30? Ele tem 59! Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê? Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Pontos que existem, mas você nunca ouviu falar. O ponto amigo serve pra quando você escreve alguma coisa que pode soar grosseira, mas que você quer mostrar pra pessoa que não foi grosseiro. Esse serve pra mostrar que você tá sendo irônico. O exclarrogativo é uma exclamação com pergunta. Já o ponto do amor é pra mostrar amor, literalmente. Esse aqui é o autoridade, que é pra mostrar que o que você escreveu tem que ser levado a sério. E o ponto de certitude mostra que você tem certeza do que tá falando. Esse aqui marca perguntas retóricas. E esse, dúvida. Por quanto tempo dá pra dormir numa loja de colchão até te expulsarem? Esse cara resolveu testar e foi numa loja procurar o colchão perfeito. E começou a descansar. Depois de 5 minutos, ele já tava dormindo. E funcionários viram, mas não falaram nada. Mas incrivelmente, depois de 10 minutos, ninguém tinha ligado. E finalmente, depois de 13 minutos, ele acordou. E ninguém reclamou. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. Porque o 1% da bateria parece que nunca acaba. Deixar o celular descarregar até 0% pode estragar a bateria. Por isso, as empresas de celular fazem de tudo pra você não deixar isso acontecer. Então, o seu celular mostra que tá em 1% bem antes de realmente tá, pra te dar mais tempo de carregar antes do celular morrer. Porque os elevadores da França são tão pequenos. Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez. E mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. É por isso que você é lindo no espelho, mas horrendo em selfies. A sua vida toda, você olhou no espelho e viu reflexos invertidos de você. E é assim que você acostumou de ver seu rosto. Mas isso é falso. Então, como saber qual é o seu rosto de verdade? A lente dos celulares também distorce as fotos. Então, você também não é igual às selfies que tira. Então, como descobrir como você realmente é? Tira uma foto com zoom na câmera traseira do seu celular. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante
não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Produtos que só deram certo porque pessoas usaram errado. Uma empresa lançou lencinhos de papel pra tirar maquiagem, só que as pessoas começaram a usar eles pra suar o nariz. A empresa odiou e gastou milhões pra convencer as pessoas a usarem com maquiagem, mas não funcionou. E aí eles tiveram que aceitar o destino e viraram a maior empresa de lenço de papel da história. O plástico bolha foi inventado como um papel de parede texturizado, só que as pessoas acharam ele muito feio, mas descobriram que ele era perfeito pra proteger coisas durante o transporte. Por fim, o Viagra foi criado pra pressão alta, só que quando foram testar em humanos, perceberam que outra coisa acontecia. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920 as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa, até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado, ninguém comprou. Aí botaram açúcar corante e virou o que a gente conhece. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O Doce ou Não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Qual a foto mais vista do mundo? A maioria das pessoas acha que é essa foto do Einstein com a língua pra fora, ou essa do planeta Terra. Outras acham que pode ser a Mona Lisa, porque é uma pintura que 10 milhões de pessoas veem pessoalmente todo ano. Mas não, a foto mais vista do mundo foi tirada só 29 anos atrás na Califórnia. Ela fez parte da rotina de várias pessoas literalmente todo dia, sendo vista quase o dia todo mais de trilhões de vezes. E ela é o plano de fundo do Windows. Qual a letra menos usada do Brasil? Y, porque quase nenhuma palavra usa ela. E ela é meio inútil. Mas a gente pode fazê-la ser a letra mais usada. Toda vez que for dar risada, ao invés de usar kkk, use YYY. E assim a gente vai confundir todo mundo que não fizer parte da piada interna. Outra vez. Qual foi o primeiro produto dessas marcas? Nintendo. A empresa foi criada nos anos 1800 e antes de fazer videogame, eles vendiam jogos de cartas. Nokia. Antes de fazer celular inquebrável, eles vendiam papel higiênico. Eu achei que ia ser tijolo. Netflix. O produto original deles era aluguel de DVDs e só mudou pra streaming porque as pessoas assistiam muito filme pirata. A Samsung começou vendendo macarrão na Coreia do Sul e só foi pra eletrônicos depois de 30 anos. Apple. Eles começaram vendendo maçãs. Mentira, foi o computador mesmo. Qual o jeito certo de comer essas coisas? Pra mim, a coxinha tem que ser comida pela bunda. E se você começa a pizza pela borda, você é psicopata. Assim como quem morde o Kit Kat ao invés de quebrar no meinho. Quem faz isso? Bolacha. Separando o recheio fica muito mais gostoso, mas eu entendo quem come ela inteira. Agora, morder a tortuguita é um crime imperdoável. A única resposta possível é decapitação.